Você nunca mais na sua vida vai precisar contar as voltas do volante. Não é só parar de contar a voltinha para lá e para cá. É saber fazer curvas do jeito certo, não subir no meio-fio, não ir parar na contramão, andar com o seu carro alinhado, parar de fazer zigue-zague, vai facilitar durante as suas manobras. A partir desse momento, você vai se libertar de mais esse ensinamento mentiroso que muitas das vezes começa na nossa vida desde a autoescola. E aí continua para quem faz aula particular, aulas extras, continua nesses vídeos todos aí pelo YouTube. É tanta gente ensinando uma coisa errada em conjunto que muitas pessoas acham que é o ensinamento correto. Talvez você já tenha gastado muito do seu dinheiro, muito do seu tempo com esses ensinamentos errados. E a partir de hoje, você tem a oportunidade de aprender da forma correta. Bora começar? Eu posicionei a câmera de uma forma que você participe dessa aula, para que você seja o motorista ou a motorista. E aí, de acordo com a minha orientação, você vai saber o que fazer, vai facilitar o seu aprendizado. Serão 3 situações. A gente vai começar em um estacionamento, um local mais apertado, com carros estacionados dos 2 lados. Depois a gente vai para um cruzamento e fazer curva. Você vai aprender aqui a técnica que está dentro da minha metodologia de ensino, que eu chamo de percepção do deslocamento. É um nome complicado, mas você vai aprender de uma forma extremamente simples, ridiculamente simples. Pode até parecer uma técnica bobinha para você. E se isso acontecer, é exatamente a minha intenção. Você sabe por quê? A grande maioria dos meus alunos entram aqui no treinamento achando que não vão conseguir dirigir mais, porque já sofreram tanto com aula particular, já tentaram de tudo. Com autoescola, com aula particular, com aula extras, com vídeos no YouTube, alguns já compraram cursos por aí. E não conseguem. Eu tenho um aluno também que tem mais idade. Fala, não, com 65 anos, com 70 anos, eu não consigo mais aprender. Então, eu preciso que seja extremamente simples para você entender e dirigir com confiança, sem medo, sem nada disso. A primeira coisa que você vai fazer, quando você entrar no seu carro, depois que você ajustou o banco, espelho, passou o cinto de segurança, é olhar para o lugar certo. Saber exatamente para onde você tem que direcionar o seu olhar. Esse é o primeiro passo. Você já utilizou um GPS, algum GPS? A gente tem alguns no celular agora, né? Tem o Google Maps, tem o Waze. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente abre o GPS? Colocar o destino. Se você não põe o destino, você não está indo para lugar nenhum, não serve para nada. Se você entra no seu carro e não sabe exatamente para onde você tem que olhar, você está levando seu carro para onde? Se você não sabe para onde que você tem que olhar na hora que você entra, na hora que você vai fazer uma curva, na hora que você está numa estrada, numa rodovia, você está levando seu carro para onde? Você já ouviu uma mãe dizendo assim? Olha por onde você anda, menino. Olha por onde você anda. Você tem que saber exatamente para onde direcionar o seu olhar em várias situações, quando você estiver dirigindo. E se você não sabe isso, você vai ter muita dificuldade para dirigir. Mas você vai solucionar isso agora, você vai aprender isso agora. Você está preparado ou preparada para dirigir. Você vai fazer uma linha reta. Toda vez que você entrar no seu carro, combina isso comigo aqui. Toda vez que você entrar no seu carro, você vai fazer isso. Você vai traçar uma linha reta partindo do centro dos seus olhos. Centro dos seus olhos, uma linha reta passando pelo topo do volante. Não importa para que lado o volante esteja virado, pouco importa. Você vai continuar essa linha reta. Se você conseguir ver o seu limpador de para-brisa, faz uma linha reta aqui, só para fazer uma linha reta aqui no carro. E você vai esticar essa linha reta lá na frente. Neste caso, a gente precisa sair em linha reta. Eu estou estacionado entre 2 carros. Se eu virar o volante muito para a esquerda ou muito para a direita, eu vou ralar minha lateral. E o meu carro ele está direcionado para o Celta. Vou passar uma linha na tela para ficar mais fácil de você entender. Mais precisamente, o meu destino é naquela região do Celta, entre a lanterna esquerda e a placa. Então, o que eu faço agora? Eu sei que eu tenho que ir para lá, tenho que levar meu carro para lá, para ir em linha reta. O que eu vou fazer? Primeira marcha, ponto da embreagem, não importa para que lado meu volante está virado, ponto da embreagem. Eu vou aliviar o freio com suavidade. Tem aula aqui no canal de pedais, inclusive, como você tocar e ter suavidade no pedal de freio. Você vai aliviar o pedal de freio com suavidade, mas você não vai olhar para dentro do seu carro, você não vai olhar para o seu volante. Você não olha para o seu carro, você olha para onde você quer levar o seu carro. Então fica de olho no seu destino. Eu vou aliviar o freio,
mas você fica de olho no seu destino, para onde você quer levar o carro. Olha só, aliviando o freio. Opa! O carro desviou do local que eu preciso levar, que é o meu destino. O que aconteceu? Ele foi para onde? Ele foi muito para a direita. E o que eu preciso fazer agora? Levar ele de volta para a esquerda. Então eu já sei que eu preciso começar a puxar meu volante para a esquerda. Quanto de volante que eu preciso puxar para a esquerda? Até o meu carro se alinhar com o meu destino. Então eu já inicio o giro do volante para a esquerda e de novo, com muita suavidade, eu alivio o pedal de freio. Estou falando com muita suavidade porque você está treinando, eu acredito, se desenvolvendo. Você vai fazer isso aqui com mais agilidade, obviamente, mas eu preciso que você entenda esse conceito, tá? E pode ser também que o ângulo da câmera não esteja perfeitamente refletindo o que eu estou vendo na hora. Eu tento colocar com o máximo de proximidade, mas às vezes não vai ser 100%, tá? Mas eu quero que você entenda esse conceito. Então eu percebi o deslocamento para a direita, não era o local que eu queria ir. Eu vou começar a girar o volante para a esquerda e aliviar o freio com suavidade de novo. Ó, giro de volante, aliviei o freio, até eu se alinhar com o meu alvo, com o meu destino. O carro aqui passou para atrapalhar um pouquinho. Opa! Agora eu estou alinhado com o meu destino. Você percebeu o que aconteceu aqui? Você não olhou para o seu volante, você não olhou para suas rodas, você não olhou para o seu pneu, você não contou voltinha para cá e para lá. Mas se você sair do carro agora e olhar as rodas, elas estão alinhadas. E isso não é o mais importante. O mais importante é que você percebeu, você entendeu o que aconteceu. Opa, meu carro não está indo para o local que eu quero. Eu sei o que eu tenho que fazer. Você, a partir de agora, sabe o que você tem que fazer, sem decorar. E isso você vai utilizar em qualquer situação, não importa para que lado o seu volante esteja virado. Se o seu carro desviar do local que você quer que ele vá, você vai colocar ele no lugar de novo. Você vai direcionar o seu carro certinho. Esse aqui é só um exemplo muito básico para você. Agora a gente vai em uma parada obrigatória, fazer isso em uma outra situação para você entender melhor. E a gente vai fazer curva também. Próximo de uma parada obrigatória, a gente vai fazer uma conversão à esquerda. Mas suponhamos que você entrou nesse carro, algum amigo, se algum parente largou o carro lá na rua, você entrou no carro e você não sabe para que lado que a roda está virada. Você não sabe. Você entrou no carro, você vai ter que saber o que fazer. Então, a mesma técnica. Entrei no carro, o que eu tenho que fazer? Traçar uma linha reta para entender a direção do meu carro. Centro dos olhos, topo do volante, faço uma linha reta aqui no carro e estico lá. Opa, vou passar a linha reta na tela. O carro, ele está retinho lá, não é nem na árvore, é naquele galinho da árvore. Primeira marcha, ponto da embreagem, freio de mão está baixado. Você vai aliviar o freio com suavidade. Olha para onde seu carro está posicionado. Opa! Eu quero ir para a esquerda, a minha seta está até ligada para a esquerda. O carro foi para onde? Foi para a direita. Mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Se eu quero ir para a esquerda, eu vou virar o volante para a esquerda, aliviar com suavidade novamente o freio, até levar o carro para onde que eu quero que ele vá. Que eu mando, ele obedece. Então vamos lá. Volante para a esquerda. Eu estou virando o volante aqui, não é essa forma que você tem que virar, inclusive no primeiro módulo do treinamento eu ensino como você virar o volante se você está começando. É porque a câmera, ela está numa posição que me atrapalha, eu estou longe, não estou na posição ideal aqui para dirigir, então é a única forma que eu tenho para virar o volante. Nesse caso aqui, fiz a aula para te ajudar, tá? Então não repara no giro do volante, repara na técnica, na percepção de deslocamento. Giro de volante eu falo depois para vocês. Virei o volante para a esquerda. Quanto? Até eu me alinhar com o local que eu quero ir. E aqui, como eu já vou fazer uma conversão, uma curva para a esquerda, eu já vou emendar o movimento com a curva, tá? Alinhei o carro para onde eu quero ir, para onde eu quero ir. Agora eu vou continuar o movimento para finalizar a curva. Qual que é o momento que você tem que iniciar o giro do volante? Quando você está começando, você vai treinar em um local que tem aquele cruzamento perfeitinho. Vou até colocar uma imagem na tela de uma aula antiga que eu tenho.
Quando o meu espelho esquerdo, na visão aqui, né, na minha visão de motorista, ele se alinha com o centro da rua, que eu vou virar à esquerda. Isso aqui pra gente, ó, não existe. Isso aqui é contramão. Então nada do que tá aqui, ó, pode ser referência pra gente. A gente pode utilizar o nosso espelho esquerdo quando ele chega no centro da rua. Você vê a faixa da rua que você vai entrar à esquerda, por exemplo. Na linha do seu espelho esquerdo, você pode iniciar o giro do volante. Mas qual que é o grande erro aqui, agora falando de curva? O grande erro que eu cometi, que muita gente comete, e isso eu percebi nesses 13 para 14 anos que eu dou aula, o erro que muita gente comete é olhar durante a curva pela janela. E você sabe para onde você tem que olhar, para você entender o deslocamento do carro. Você tem as suas referências aqui. Então, assim, é claro que quando a gente para em um cruzamento, a gente olha pela janela para ver se a gente pode ir, se não está vindo o carro. Mas quando o carro inicia o movimento de curva, para você que está começando e precisa ter precisão e entender esse movimento, você tem que olhar aqui para suas referências. Porque aí você vai ver a curva acontecendo e você vai saber se você precisa virar mais ou menos o volante. E aí, novamente, você começou a fazer a curva, girou o volante para fazer a curva, nesse caso aqui para a esquerda. Você tem agora que seguir em linha reta depois da curva. Então você precisa encaixar a sua referência, centro dos olhos, topo do volante, a linha reta, no seu próximo destino. Virei, agora para onde que eu quero ir agora? Para onde que eu tenho que levar o meu carro? Ah, lá naquela garagem daquela casa lá. Então eu vou levar o meu carro exatamente nessa direção. Para você não passar do ponto, você tem que começar a desfazer o giro do volante antes de você se alinhar totalmente. Se você se esperar alinhar totalmente para começar a voltar o volante, você vai passar do ponto. Então você já sabe para onde que você tem que ir depois da curva. Você começa a desfazer o volante para encaixar seu destino com o alinhamento do carro. E aí, por que você não vai fazer zigue-zague mais? Você vai andar em linha reta? Porque você sabe exatamente para onde você tem que ir. Você está olhando para o lugar certo. Se o carro for um pouco para a direita, você volta o volante. Se for para a esquerda, você põe para a direita. Você sabe para onde você tem que olhar. Você sabe o seu alvo, o seu destino. Tá? É claro que isso aqui é o básico do básico. Tem mais coisas que a gente precisa saber sobre curvas, sobre estrada, né? Curvas em sequência. Mas é o básico que ninguém ensina, que você precisa saber para você evoluir como motorista se você tem dificuldade com volante, com curva. Tá certo? Agora a gente vai fazer isso com um movimento mais rápido, que é o movimento que você vai utilizar na sua vida, no seu dia a dia. Na mesma situação dessa conversão à esquerda aqui. Novamente, você vai utilizar a mesma técnica. Você tem que olhar para o local certo. Então, faz a linha reta, partindo do centro dos seus olhos, entende para onde seu carro está direcionado, posicionado. Primeira marcha, um movimento bem lento, é quase que imperceptível para outras pessoas, mas como você sabe para onde seu carro está indo, você está olhando para o local correto, qualquer mínimo desvio que ele fizer, você sabe que você tem que corrigir, ou para a esquerda ou para a direita. Nesse caso, eu quero ir para a esquerda. Então, o carro tem que andar um pouco em linha reta, porque eu estou longe aqui da parada obrigatória, não vou fazer a parada obrigatória. Se você está se preparando para o exame, você sabe que você tem que parar aqui, né? Fazer a parada total, senão você vai ser reprovado. Mas a intenção dessa aula não é fazer parada, é que você entenda o movimento, a percepção do deslocamento e nunca mais conte voltinha de volante. Então, primeira marcha. Opa, tá indo muito para a direita. Eu já começo a fazer a correção do giro para a esquerda. Eu quero que meu carro vai para a esquerda. Primeiro ele se alinha, depois vai para a esquerda, que é a curva para a esquerda. Quando você tem bastante espaço, você nem precisa parar o movimento. Você faz um movimento bem lento, aliviando o freio com bastante suavidade. Você começa a entender, o carro está indo muito para a direita, mas você deixa o carro ir bem lentamente. Aí você vai corrigindo o volante, até se alinhar com o seu alvo. Alinhou com o seu alvo, continua o movimento. E aí no ponto correto, você começa a iniciar o giro para fazer a curva. Eu falei para você sobre a referência do centro da rua e o espelho esquerdo, mas isso aqui não é regra, pelo amor de Deus. É só quando for um cruzamento desse, que é o cruzamento perfeitinho, ângulo de 90 graus. A gente vai encontrar várias situações na nossa vida. Tem acesso que você entra numa rua totalmente torto, o cruzamento é totalmente torto. Então você tem que entender o movimento do seu carro,
aliar isso a outras técnicas para você se manter dentro da faixa, aliar com a percepção do deslocamento para fazer curvas perfeitas. Não vai dar para eu ensinar tudo aqui sobre curvas, porque é um conteúdo dentro do treinamento em 8 ou 9 aulas, bem detalhadas, bem simplificadas, muito mais do que aqui no YouTube. Enfim, o que é o mais importante dessa aula? Que sempre que você entre no seu carro, você saiba para onde ele está posicionado, que você treine o seu olhar. O meu carro está indo para onde? Se você não sabe para onde ele está indo, você não está indo para lugar nenhum. Então você, meu carro está nessa direção. Qualquer movimento que ele faça, você vai saber fazer a correção de volante, sempre em movimentos lentos, durante os seus treinos, em ruas desertas, para que você faça isso com tranquilidade. Uma outra coisa importante, você sempre tem um alvo. A cada ação que você faz, fiz uma curva para a direita, agora eu tenho que ir naquela direção. Você sempre tem que posicionar o seu olhar para o local correto. Tem mais outras técnicas relacionadas a como olhar para vias expressas, rodovias, curvas em sequência. Não vai dar para eu falar tudo nessa aula aqui, para não ficar muito longa, mas eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido a importância de você saber olhar, entender o movimento do seu carro, para você saber o que você está fazendo e tomar a decisão correta quando você estiver dirigindo, sem contar voltinha de volante. Pode funcionar contar voltinha na sua garagem? É claro que pode, mas se você tiver num trânsito carregado, uma ambulância vir te pressionar, tem caminhão, tem ônibus, você vai se perder contando as voltinhas, e mesmo que você consiga alinhar o seu volante, seu carro está torto. Se você for reto, você vai bater. Então, entenda o que você está fazendo, porque é assim que o motorista que dirige bem faz, e é assim que eu quero que você faça na sua vida também. Maravilha? Fica com Deus e até a próxima aula.